Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje voltamos com uma comparação que é constantemente feita por analistas, torcedores e até em conversas de bar. Eu estive recentemente com a rapaziada que se formou comigo na faculdade, no churrasco, cerveja, e surgiu o assunto, o questionamento, que eu não soube responder na hora, mas eu prometi que eu estava para estudar e fazer um vídeo sobre isso. Steven Gerrard ou Frank Lampard? Qual deles foi melhor? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Eu sempre começo esses vídeos de comparações de jogadores fazendo valer o nome desse canal, que é falar sobre tática. Ambos jogavam na função que chamamos de box-to-box, ou seja, aquele meio-campista que tem por função atacar a área adversária e voltar para proteger a própria meta. No entanto, os dois jogadores tinham virtudes um pouco diferentes. Apesar de serem dois camisas 8, o Gerrard também poderia funcionar como um camisa 5, como ele fez do meio para o fim da carreira, jogando como um primeiro volante. É claro que ele foi muito mais um segundo, jogando inclusive no Liverpool ao lado do Xabi Alonso, que era, por sua vez, o primeiro homem do meio de campo. Já o Lampard não poderia executar essa função, mas compensava isso sendo um jogador que atacava a área melhor que o Gerrard. Já isso vai ficar bem explícito quando trouxermos os números dos dois jogadores. O Lampard tinha um faro de gol maior, e no fim da carreira foi muito mais comum o vermos jogando como um camisa 10 do que como um camisa 8. O Gerrard também poderia jogar mais avançado como um 10, mas nesta função específica o Lampard jogou mais. Ou seja, o Gerrard poderia fazer as três funções do meio campo, jogando como primeiro ou segundo volante e até mesmo como um meia mais avançado. O Lampard jogava como segundo ou como esse meio ofensivo, inclusive nessa última função, melhor que o Gerrard. Em resumo, podemos dizer que o Gerrard era mais completo e poderia quebrar o galho fazendo o que o Lampard fez de melhor. O Lampard não poderia fazer uma das funções que o Gerrard fazia. Então, no quesito versatilidade, ponto para o Gerrard. Como já antecipamos aqui, em números absolutos, o Lampard empata esse duelo, já que era um jogador mais artilheiro que o Gerrard. Super Frank, como ele era apelidado, marcou ao todo na carreira 297 gols e anotou 185 assistências em 1.004 partidas oficiais. Considerando só por clubes, foram 268 bolas na rede em 898 partidas e mais 173 passes para gols. Já Steve G anotou ao todo 212 gols e 193 assistências em 863 jogos. Por clubes foram 191 bolas na rede em 749 partidas e mais 170 passes. Ou seja, o Lampard marcou mais gols em mais jogos. O Gerrard teve mais assistências em menos jogos. São 85 gols a mais do Lampard em 141 partidas a mais. E o Gerrard tem só 8 assistências a mais do que o Lampard. Por mais que tenha ajudado a encostar na média de participações em gols por jogo, o Lampard ainda leva a melhor por 0,02 gols. Quando a gente fala de Lampard e Gerrard, é impossível dissociar as imagens dos clubes que eles mais atuaram na carreira, ou seja, o Chelsea, do Lampard, e o Liverpool, do Gerrard, e é preciso contextualizar em que momentos da história dos dois clubes os dois fizeram parte, para dimensionarmos o tamanho da idolatria que cada um tem em seu respectivo clube. O Lampard começou a carreira no West Ham, onde ele jogou de 95 a 2001, chegando a ser emprestado rapidamente ao Swansea na temporada 95-96. Ele atuou pelos Blues entre 2001 e 2014. É o maior artilheiro da história do Chelsea, com 211 gols em 648 partidas. Foi tricampeão inglês, bi da Copa da Liga, bi da Supercopa da Inglaterra, tetracampeão da FA Cup, além de conquistar uma Liga Europa e uma Champions League. Ou seja, Lampard fez parte da era mais vitoriosa da história do Chelsea e é considerado um dos maiores ídolos de todos os tempos do clube. Numa eleição feita com os torcedores, o escolhido foi Didier Drogba, contemporâneo de Lampard e que, ao lado de outros grandes nomes, como o goleiro Peter Cech e o zagueiro John Terry, sejam talvez os maiores nomes que já vestiram a camisa dos Blues. Talvez tenha manchado um pouco a história de Lampard como ídolo
o fato de que ele saiu do clube, né, e ter ido jogar no Manchester City, que por mais que não seja um rival de cidade, como é o Arsenal, o Tottenham ou o Fulham, é um clube com as mesmas ambições competitivas. Chegou até a marcar gol pelo City contra o Chelsea. Não comemorou, mas certamente doeu no torcedor vê-lo como adversário, pós passagem dele por lá. O Lampard encerrou a carreira no New York City dos Estados Unidos em 2016. Já o Gerrard, no Liverpool, começou a carreira no clube. É cria das categorias de base dos Reds. É torcedor da equipe. Inclusive recusou um convite do Sir Alex Ferguson para passar um tempo treinando no Manchester United quando ele tinha apenas 7 anos de idade. E ele recusou a oferta. O Gerrard jogou no clube de 98 a 2015. É o jogador que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão na história da equipe, em 475 ocasiões das 710 que ele atuou com a camisa vermelha. Foram 186 gols marcados, 3 títulos da Copa da Liga Inglesa, 2 FA Cups, uma Supercopa da Inglaterra, uma Copa da UEFA, uma Supercopa da UEFA e uma Champions League. Faltou uma Premier League para o Gerrard, que não fez parte da era mais vencedora do Liverpool, mas fez parte de uma era também muito vencedora, sendo um jogador símbolo de um título europeu épico que ele ergueu como capitão, numa final que parecia perdida contra o Milan em 2005, 3-0 no primeiro tempo, e o Liverpool foi buscar o empate e acabou levando nos pênaltis. O Gerrard ainda jogou mais uma temporada na carreira pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e se aposentou em 2016, mesma temporada em que o Lampard se retira dos gramados. Eu sou da opinião que idolatria é algo muito particular, tem muito mais a ver com o sentimento do torcedor. Mas olhando de fora, mesmo o Lampard sendo mais vitorioso pelo Chelsea, com 13 taças contra 9 do Gerrard no Liverpool, o fato de ter atuado mais tempo no clube, ser um torcedor, um cria da base, ser o maior capitão da história e até não ser de uma geração tão vitoriosa como é a do Chelsea, isso tudo agiganta ainda mais o Gerrard, que inclusive só deixou a equipe para jogar mais uma temporada e longe do país. O Gerrard nunca enfrentou o Liverpool nem antes e nem depois de jogar pelo clube. O Lampard, além de ter uma concorrência interna grande, com outras figuras emblemáticas e contemporâneas no próprio Chelsea, ainda teve esse detalhe, né, que joga contra no quesito idolatria. Não começou nem terminou a carreira lá e ainda enfrentou o clube por um rival direto na mesma liga. Então, pra mim, falei 3 vezes, pra mim, 4 vezes, o Gerrard é mais ídolo do Liverpool do que o Lampard é do Chelsea. Sabemos que esse é um critério muito subjetivo, então para trazer um pouco mais de objetividade, vamos trazer aqui o critério de títulos, prêmios e artilharias. Como eu disse, o Gerrard tem 9 títulos pelo Liverpool, e esses são todos os títulos que ele conquistou na carreira. Além disso, ele chegou a frequentar a seleção do ano da FIFA em 3 oportunidades, 2007, 2008 e 2009, foi escolhido jogador inglês do ano em 2007 e 2012 e foi o 3º melhor jogador do mundo na votação da Bola de Ouro de 2005. O Gerrard não tem artilharias na carreira. Já o Lampard, além de seus 13 títulos pelo Chelsea, também ganhou uma Copa Intertoto em 99 pelo West Ham. Foi escolhido o jogador inglês do ano em 2005, mesmo ano em que foi escolhido para a seleção do ano da FIFA, e ficou em segundo tanto na premiação da FIFA quanto na da Bola de Ouro. É até curioso que no ano em que o Gerrard conquistou seu principal título pelo Liverpool, o Lampard, que fora campeão inglês na mesma temporada, foi até mais reconhecido individualmente que o próprio capitão do penta-europeu dos Reds. Além do que, o Lampard, além de ser o maior artilheiro do Chelsea em todos os tempos, ainda tem artilharia de uma Copa da Inglaterra em 2007, com 6 gols, e de uma Copa da Liga Inglesa em 2008, com 4 tentos. Então, nesse quesito, é ponto pro Lampard. Pela seleção, os dois jogaram juntos 3 Copas do Mundo, 2006, 2010 e 2014. Teriam sido 4, mas o Gerrard acabou cortado com uma lesão na virilha e o Lampard foi um reserva que nem fora utilizado em 2002. Não foram campeões de nenhum título e alguns até tinham dificuldade de ver funcionalidade nos dois juntos de fato. Nessa época, o Gerrard ainda não fazia as vezes de um primeiro volante e ambos atuavam como box-to-box de um 4-4-2 em 2 linhas de 4. Ambos ao lado de outras estrelas como Ferdinand, Terry, Beckham, Owen e Rooney faziam parte da chamada Golden Generation, que fracassou na Copa da Alemanha.
Mas é preciso dizer que o início, principalmente do Gerrard, foi promissor durante a Copa, marcando 2 gols na fase de grupos, coisa que o Lampard, mesmo sendo mais ofensivo, não fez. Na reta final, o técnico sueco Sven-Göran Eriksson decidiu dar mais liberdade para os dois, inserindo o volante Hargreaves como primeiro homem do meio-campo. Mas o time acabou eliminado nos pênaltis nas quartas de final para Portugal. O English Team acabou não se classificando para a Euro em 2008, mas disputou a Copa de 2010 na África do Sul com a dupla em campo. Mais uma vez, o Gerrard jogou um Mundial melhor que o Lampard, chegando a marcar um gol na estreia. O Lampard chegou a marcar no jogo da eliminação nas oitavas de final contra a Alemanha, numa bola que toca o travessão e quica além da linha de fundo. Mas em tempos em que não existia VAR ou a tecnologia da linha do gol, esse gol acabou não sendo assinalado pela arbitragem e a Inglaterra acabou caindo fora da Copa naquela partida. Nenhum dos dois foi às redes na Euro de 2012, que a Inglaterra caiu nas quartas diante da Itália nos pênaltis, e após a eliminação pífia do time na Copa de 2014 no Brasil, na fase de grupos, ambos se retiraram do selecionado nacional. No total, o Lampard fez 29 gols e anotou 12 assistências em 106 jogos com a camisa da seleção. O Gerrard balançou as redes 21 vezes e deu 23 assistências em 114 partidas, além de 3 gols em Copas do Mundo. São 44 participações em gols contra 41 de Lampard. São 8 partidas a mais. Ambos têm média de 0,39 gols em jogos oficiais, mas até por ter mais participações em jogos do selecionado nacional, o que por sua vez puxa para cima o critério para o Gerrard, e quase o dobro de assistências, mesmo que com 8 gols a menos, nesse critério de jogando pela seleção, dá Gerrard, beleza? Para fechar, a gente pode falar de valências técnicas. E mesmo que com os critérios que estabelecemos aqui, temos uma ligeira vantagem para o Gerrard. Podemos ver que aqui ele é de fato um jogador mais completo que o Lampard. Ambos tinham na finalização de fora da área e nas cobranças de bola parada as suas principais virtudes, sendo o Lampard inclusive um jogador mais mortal que o Gerrard no quesito gols. Porém, com mais assistências, o Steve G acaba tendo esse número argumentando a seu favor no quesito passes. E ainda era um cara mais intenso e que deu até passos para trás no campo, sendo capaz de armar o time desde trás e ser um ótimo marcador, ajudando muito mais o time na defesa e sendo um líder nato nos grupos em que ele fez parte. Mesmo não finalizando as jogadas com a mesma excelência e aproveitamento do que o Lampard, ele até poderia fazer bem os papéis que o Lampard fazia melhor. Já o ídolo do Chelsea não poderia fazer o que o Gerrard fazia no ponto de vista tático. Enquanto no fim da carreira, o Gerrard foi muito mais um jogador de entrega física e defensiva para o time, o Lampard passou a ter que ser muito mais um jogador que precisava ser preservado sem bola. Por tudo isso, eu cheguei à conclusão que o Gerrard é um jogador que vale mais a pena de se ter. Vai entregar ao time uma versatilidade maior, tem um senso natural de liderança e uma vitalidade mais longeva que o Lampard, que é um dos maiores meio-campistas que eu vi jogar, tá? E um dos maiores artilheiros da posição em todos os tempos. É importante sempre dizer que preferir um não é fazer pouco do outro. E também é importante pedir para que, se você, quando for comentar nos comentários discordando, que tenha respeito ao se deparar com opiniões contrárias, sejam as minhas ou de outros espectadores aqui do canal. Então, para você, quem foi melhor? Gerrard ou Lampard? Lampard ou Gerrard? Opine aqui embaixo, sempre com muito respeito. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!